Oi, oi, amigos TVleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. A saga do reality show mais doce da TV brasileira continua. Chegamos no 8º episódio da 8ª temporada de Bake Off Brasil. Nesse 8º episódio, os participantes vão ter como prova criativa o tema Astros e Personalidades. A Becca, ela trouxe um exemplo onde tem um Michael Jackson, a Carmen Miranda, a Hebe Camargo, o Charlie Chaplin, o Pelé e a Marilyn Monroe. E a Marilyn, como ela tá lá no topão de tudo, ela tá reproduzindo aquela cena do filme dela, O Pecado Mora ao Lado. Aquela cena clássica e icônica, onde o vestido ele voa, né? Aquele vestido branco, onde ela faz toda aquela cena icônica. A Becca consegue reproduzir esse mesmo movimento e essa mesma assinatura da Marilyn ali no bolo dela. Esse bolo também tem assinaturas de todo mundo. Para fazer esse efeito do vestido da Marilyn Monroe, a Becca ela usa folhas de arroz e gelatina, que vai representar a fluidez do tecido, dando assim um efeito bonito para o bolo. Todas as celebridades são representadas por uma modelagem 3D, que é feita com pasta americana e pastilhagem, finalizadas com pintura à mão e aerografia. Nós temos também o autógrafo, né, que eu já disse, dessas celebridades, que foi representado em glacê real e finalizado em dourado. A massa é um bolo de cacau black e o recheio é uma ganache de champanhe com toque de folhas de ouro. E outro recheio que é uma combinação de avelã com chocolate. Como o Fabiano foi o vencedor do episódio passado, ele vai ter uma tarefa bem legalzinha. Ele vai ter que escolher o astro ou personalidade para cada confeiteiro. Cada confeiteiro, depois que for escolhido a personalidade e o astro, eles vão se vestir de acordo com a pessoa escolhida e vai ter que receber um elemento que deve ser incluído no preparo do bolo. Esse episódio é um episódio muito legal. É um episódio que talvez sejam mais divertidos até hoje no Bake Off dessa temporada. Que ele é bem alegre, né? Porque todo mundo vai se fantasiar, várias celebridades. Tem uma dinâmica a mais, né? Além da competição. Então deixou um ambiente bem mais leve e foi isso que eu gostei do episódio de hoje. Vamos falar das escolhas, então. O Michael Jackson, o Fabiano deu pro Leonardo e o elemento é uma pipoca. A Carmen Miranda foi entregue pro Renan e o elemento é frutas, que é inspirado no chapéu clássico da Carmen Miranda. Então não tem só um elemento, ele tem vários, são várias frutas. A Marilyn Monroe foi entregue para Maria Laura e o elemento dela é champanhe. A Rainha Elizabeth foi entregue para o Camilo e o elemento é um chá preto. E é bom até a gente lembrar que isso foi antes da rainha ter morrido, né? Então ninguém sabia que ela não estava mais entre nós. Então colocaram ela também. O chacrinha foi entregue pro Lucas e o elemento é um abacaxi. A Juliana recebeu o Elvis Presley, que tem como item um amendoim e uma banana. O Rodrigo ficou com o Charlie Chaplin, que ele recebeu o chocolate preto e o chocolate branco. O Márcio ficou com o Pelé, que o elemento que ele recebe é uma goiaba. A Etelândia, ela ficou com Beatles, né? Não ficou com um só, tem uma representação, que é o grupo, já que são 4 pessoas. E ela tem como elemento as frutas amarelas, que é para representar um single bem famoso dos Beatles, que é Yellow Submarine, né? Perdão meu inglês, não sei, gente, deve ser assim que fala. A Hebe Camargo foi entregue para o João Pedro e o elemento é uma cerveja. E por último, mas não menos importante, o Fabiano ficou com o Fred Mercury, que o elemento do Fred são especiarias. Porque o Fred, ele tinha uma origem indiana, então na cultura indiana as pessoas gostam e usam bastante especiarias na hora de fazer todos os preparos. Então o elemento do Fred Mercury são as especiarias. Quais que são as regrinhas para fazer esse bolo?
O bolo ele deve ter pelo menos 15 centímetros de altura e pode usar um andar cenográfico. Ele deve usar dois recheios diferentes. Ele também deve ter pelo menos uma modelagem com 12 centímetros de altura. E essa modelagem deve ser em 3D. Como os participantes receberam personalidades e astros, então essa é a função na hora da modelagem. Eles vão ter que fazer ou o rosto, ou o busto, ou um astro de corpo inteiro. Fica a critério de cada um. Para fazer essa provinha, os participantes vão ter 3 horas. O Lucas, ele vai fazer o bolo chacrinha. Ele vai fazer uma massa chiffon de pistache com recheio de ganache de abacaxi com brigadeiro de gorgonzola e compota de abacaxi. A decoração vai ser modelagem pasta americana e a finalização em glitter comestível. A Juliana vai fazer o Elvis Presley, que vai ser uma massa amanteigada com nozes, recheio de banana, pasta de amendoim e brigadeiro de creme de queijo. A decoração vai ser modelagem em pasta americana, creme de amendoim. A Juliana vai fazer o Elvis Presley, que vai ser uma massa amanteigada com nozes. O recheio vai ser de banana, pasta de amendoim e brigadeiro de creme de queijo. A decoração vai ser modelagem em pasta americana, creme de manteiga, glitter comestível e pintura à mão. O Leonardo vai fazer o bolo Michael Jackson, que vai ser uma massa red velvet. O recheio vai ser uma ganache de chocolate branco com pipoca e crocante de pipoca e chocolate meio amargo com nozes. A decoração vai ser uma modelagem em pasta americana, creme de manteiga e glitter comestível. O Márcio vai fazer o Pelé, que vai ser uma massa manteigada de chocolate 70% cacau. O recheio vai ser uma cocada de ricota, chocolate de bacon, creme de abacaxi e geleia de goiaba. A decoração modelagem em pasta americana e glitter comestível. O Fabiano vai fazer o Fred Mercury, que vai ser uma massa de especiarias, o recheio de creme de 4 leites com ameixa e pimenta rosa e mousse de mascarpone com chocolate de amêndoas. A decoração vai ser modelagem de pasta americana e glitter comestível. O Camilo vai fazer a Rainha Elizabeth. Ele vai fazer uma massa manteigada de leite de coco, o recheio de brigadeiro de caramelo com macadâmias e ganache de chá preto. A decoração vai ser modelagem em pasta americana e pintura à mão. O Rodrigo vai fazer o Charlie Chaplin, que vai ser uma massa de parmesão, o recheio de ganache de chocolate branco com laranja e goiaba cremosa. A decoração vai ser modelagem em pasta americana e pintura à mão. O João Pedro vai fazer a Hebe Camargo, que vai ser uma massa manteigada com cerveja, o recheio doce de maçã com canela e baunilha e um crocante de duja. A decoração vai ser uma modelagem em pasta americana, glitter comestível e pintura à mão. A Etelândia vai fazer o Beatles, que vai ser uma massa de pão de ló. O recheio vai ser de ganache de chocolate ao leite, meio amargo, com um mix de castanhas e geleia de frutas amarelas. A decoração vai ser uma modelagem em pasta americana, aerografia e pintura à mão. A Maria Laura vai fazer a Marilyn Monroe, que vai ser uma massa manteigada de pistache. O recheio vai ser um creme brulee e ganache de champanhe com morangos. A decoração vai ser uma modelagem em pasta americana, creme de manteiga e pintura à mão. O Renan vai fazer a Carmen Miranda, que vai ser a massa à base de óleo com chocolate e laranja. O recheio vai ser de mousse de morango com mirtilo e chocolate branco, maçã caramelizada com canela e limão siciliano. A decoração vai ser creme de manteiga de merengue suíço e a modelagem em pasta americana e pintura à mão. Passado o tempo da prova, esse é o momento mais legal e mais importante, o momento da degustação. Como eu não tô lá, não posso experimentar nada, a gente vai se restringir apenas a falar da decoração. O primeiro participante foi o Lucas. Ele integrou o bolo chacrinha. Para mim, esse bolo ficou incrível.
Eu gostei do resultado final. Eu gosto que ele colocou um detalhe em abacaxi, que remete também ao sabor da massa. Mas o Chacrinha era um personagem na TV brasileira que ele tinha mais elementos para poder usar. Eu senti falta de uma buzina que o Chacrinha sempre usava, então eu senti falta de outros elementos. Eu gosto também do verde da gravata, mas eu queria que no bolo fosse mais aproveitada essa cor. Ele restringiu somente o verde na gravatinha do Chacrinha. Talvez se ele colocasse verde no bolo também, eu acho que ia ficar bem bonito. Mas essa junção é meio perigosa dessas cores, né? Lembra muito o Natal. Mas isso não tira a beleza do produto que ele entregou. O Lucas, né, perdão, entregou um bolo incrível e uma modelagem muito incrível. Só faltou o glitter, que ele falou que usar, achei esse glitter bem tímido, podia ter mais glitter. A Juliana, ela veio com um bolo Elvis. Eu acho que ela conseguiu fazer uma boa entrega. A modelagem dela não tá a mais bonita, mas também não tá super feia, eu gosto. Só tem um detalhe, não parece nadinha com Elvis. Ela esqueceu de alguns elementos que eram tão fortes no Elvis para colocar na modelagem dela. Cadê as costeletas? Cadê aquele topete que o Elvis sempre usa? E cadê aquela gola para cima da roupa branca dele que para mim é icônica? Esse jeito dele usar a roupa. Faltou esses pequenos elementos para ela deixar mais caracterizado com o personagem dela. O microfone que ela colocou ficou horrível, né? Ai, Juliana, perdão, mas você tinha que ter feito um pouquinho melhor. E o brilhinho que era pra estar na roupa, dava pra ter entregue algo mais bonito. Parece que foi assim na correria, foi fazendo umas bolinhas pra colocar o brilhinho. Mas a Juliana, ela tem um pouquinho de dificuldade nas entregas, já percebi isso. Que pena que a gente não conseguiu ver o Elvis. Se não fosse temático, se fosse assim, faz uma modelagem aí de um homenzinho, eu acho que até passaria. Ninguém ia perceber nada. Sem contar que a Juliana acabou esquecendo um detalhe bem importante. O Elvis está pelado nas costas, né? Ela tinha que ter pelo menos coberto a parte das costas dele e jogado uma massa ali branca rapidinha para tampar, né? Faltou isso, faltou esse pequeno detalhe. O Rodrigo, ele veio com o bolo Charlie Chaplin. E eu discordo aquilo que os jurados falaram. Falou que o bolo estava muito com cara de fúnebre. Eu já acho que é o oposto. Porque um filme em preto e branco tem também essa coloração acinzentada. Então eu acho que ele conseguiu retratar muito bem ao filme. Não é culpa dele que o tema já era meio assim, pesado, meio para baixo. Mas a melhor parte do bolo dele foi a claquete. Eu acho que a claquete ficou tão lindinha, ela tá muito bem feita. E o jeito que ele escreveu o Charlie também ficou incrível. O problema maior nas entregas dele e nesse bolo é que falta um pouco de detalhe, né, para entregar um bolo bem acabadinho, bem feito. Tem uma tentativa, tem uma construção, porque o personagem do Charlie Chaplin não é tão difícil. Ele tem alguns elementos que são fáceis de construir, porque ele está sempre de terno. Terno já é um elemento mais fácil de fazer. Só se ele precisasse de um pouquinho mais de tempo, acho que ele ia conseguir entregar algo bem mais legal. E ele cometeu o mesmo pecadinho que a Juliana cometeu com Elvis. Fez só na parte da frente e atrás ficou meio estranho, né? Podia ter prestado atenção um pouquinho nisso, né, Rodrigo? O JP, ele fez a Hebe Camargo. Achei que a modelagem dele ficou bem tímida. Para mim, a melhor parte foi a roupa, que tá muito parecida com a referência que a gente tem dessa roupa da Hebe, né? Que tem fotos, tem da minissérie que usa essa mesma roupa também. E o JP tá usando essa roupa também. Então ele conseguiu fazer essa parte da modelagem muito parecida. Já a parte do rostinho, eu acho que ficou muito difícil de entender que era a Abby. Talvez por a Abby ser uma pessoa mais velha, né? Foi o momento que ela ficou mais icônica e quando ela já tá mais velha. Então acho que ele teve dificuldade de reproduzir esse período
da Abby no bichinho, no bonequinho. Porque a modelagem dele, a Abby ficou até jovial. E por isso ficou descaracterizado. Talvez se ele pensasse em trazer um cabelinho um pouquinho mais branco, fazer ou aquele franjão que a Abby sempre tinha, né? Aquele topetão, ou deixar tudo amarradinho para trás. Uma pena também que a parte do bolo em si ficou bem fraquinha, né? Ficou bem timidazinha. Só tem um brilhinho e nada mais. Até torto tá essa parte. Faltou pensar um pouquinho, faltou entregar um bom resultado. A Etelândia, ela veio entregando o bolo Beatles. Não sei se para ela foi o mais difícil ou mais fácil, porque o Beatles são várias pessoas, né? A gente tem essa referência. E o que ela fez, ela entregou um bonequinho legal. Eu, particularmente, não sei dizer qual deles são, qual dos Beatles é aquele bonequinho, ou se ela tentou fazer uma junção de todos em bonequinho só. Eu só gostaria que ela tivesse pelo menos feito uma modelagem um pouco melhor do submarino, porque ela usou a base do bolo, o bolo em si inteiro, para fazer o submarino. Talvez se ela tivesse tentado trazer aquele formato, não sei se não é mais arredondado. Vocês sabem como é um submarino, né, gente? Aquele formato do submarino, ela podia tentar reproduzir ali no bolo. Eu acho que ia ficar tão legal. Se ela tivesse feito o formato mesmo, ela ia conseguir entregar algo bem bacana. Mas a modelagem dela em si tá incrível. Eu só não sei qual dos Beatles é aquele. O Renan, ele veio com a entrega do bolo Carmen Miranda e ele cometeu um dos maiores pecados, que foi entregar uma Carmen Miranda pobre de fruta. Cadê aquele símbolo icônico da Carmen? Cadê aquelas quantidades de fruta na cabeça da modelagem? Ou pelo menos na base do bolo, nas laterais do bolo, que para a Carmen era necessário. A modelagem, o chapéu do bolo de frutas quase não existe, tá tão pequenininho, tá tão tímido. E o rosto dela ficou muito grande pro tamanho do chapéuzinho de frutas. Ele podia ter pensado nisso. Sem essa extravagância do chapéu de frutas icônicos da Carmen, talvez nem daria para notar que é a Carmen Miranda que ele tentou reproduzir. A base do bolo, o bolo em si, eu achei também que foi uma péssima escolha o que ele fez. Ficou simples, ficou liso. Eu acho que a cor não amarra com o tema em si. Foi uma oportunidade perdida. Eu acho que ele devia ter pelo menos feito bem coloridão, porque a Carmen era um personagem colorido, ou ele feito com várias frutinhas em volta na base do bolo. E eu acho que ia conseguir amarrar muito melhor a história. Sabe o que eu também reparei, gente, quando eu tô olhando bem pra modelagem dele? Que essa Carmen tá meio assustada, né? Sei lá. Precisa prestar mais um pouquinho. Ter um cuidado um pouquinho a mais para entregar bons resultados. Acho que faltou isso. O Fabiano entregou o Fred Mercury. Gente, eu não sei se o Fabiano é meu favorito ou se ele é fodão mesmo. Porque esse cara tá muito bom na tenda, tá entregando coisa muito boa. Eu gostei que ele, diferente dos outros participantes, ele trouxe até agora um Fred de corpo inteiro. Parece um Funko. Foi uma boa estratégia, porque se você não consegue reproduzir perfeitamente o rosto da pessoa, então acho que é melhor fugir para o lado e ser o mais caricato possível. Então, mesmo ele não conseguindo fazer um Fred Mercury real, ele conseguiu trazer elementos necessários para fazer um Funko do Fred Mercury, que para mim é incrível. Eu só não sei se foi a intenção dele nessa base, nesse bolo, de parecer uma lona de cerco. Porque não sei o que aquilo parece. Porque eu não tenho muitas referências também do Fred Mercury. Não sei se era para representar um palco ou se tem outra referência
o que ele tentou fazer. Mas o Funko do Fred Mercury tá incrível. O Leonardo, ele veio com Michael Jackson. Eu gosto da tentativa. Para mim, os pontos mais positivos é o cabelinho dele, do Michael Jackson, e também os olhos. Ficou tão engraçadinho esses olhos que ele fez. E o nariz tá bem parecido com o que o Michael Jackson tinha, né? Depois de todas aquelas mudanças que ele fez. Então acho que ficou bem parecido esse pedaço. Já a parte do busto, onde tem que fazer a roupinha do Michael Jackson, essa parte não deu certo. Ficou bem fraquinha, ficou bem ruinzinha. Talvez ele devia reproduzir mais a roupa que ele tá vestindo, porque essa roupa era bem mais icônica. Eu acho que ele estava tentando ir para outra roupa que era só uma camiseta vermelha que ele usa. A base, que é o bolo em si, também ficou muito bom. Eu acho que de todos até agora, conseguiu entregar uma base bem mais bonita e bem clean. Bem simples, mas uma boa entrega. Se ele tivesse o mesmo capricho para fazer essa parte da roupa do Michael Jackson, acho que ele ia conseguir entregar um bolo muito melhor, muito superior. E se a gente prestar atenção no rostinho do Michael Jackson dele, é uma fusão de Michael Jackson e Karen Kardashian, né? Tá aí, tá entre esses dois personagens. E é isso. É isso o bolo dele. Não é um dos melhores, mas também não é um dos piores. Dava pra dar uma melhorada. O Camilo, ele veio com o bolo Rainha Elizabeth. Pra mim, esse é o melhor bolo da tenda dessa prova. O bolo tá bonito, tá delicado, tá bem feito. O que foge, que pra mim é uma pena, é que não parece nadinha com a rainha. Mas a modelagem que ele fez tá muito incrível, tá bem delicada. Então é um passe pra mim. Essa rainha que ele fez, acho que me lembra um pouquinho mais a Diana, né? Porque esse branco aí tá meio loiro na TV, do que a própria rainha. Talvez se ele tivesse feito a rainha sem coroa, mas a rainha que sempre andava pelos lugares com aquele vestidinho tudo monocromático, chapéuzinho, vestidinho, tudo igual, a mesma cor, talvez ficaria bem mais próximo. Porque essa rainha tá muito jovial. Mas para mim, o melhor bolo, sem dúvidas. Ele fez um trabalho impecável. A Maria Laura, ela veio fazendo a Marilyn Monroe. Gente, pra mim é a pior entrega da noite. O que aconteceu com essa Marilyn, gente? Socorro. A carinha dela tá tão acabadinha. Faltou tempo e eu acho que faltou conhecimento também. Porque para fazer uma escultura ali, uma modelagem de corpo inteiro, você tem que ter um um negocinho, né? Tem que ter um baragundango para você conseguir entregar um bom resultado. Olha a cara dessa Merlin, gente, tá acabadinha. Ela me lembra muito aquele episódio no All Star 2, onde a Lisa Edwards e a Alaska tem que fazer uma encenação que eu acho que a Alaska é a Baby Jane. Nossa, pra mim tá igualzinho, sem tirar nem pôr. É uma pena, porque a Maria Laura faz boas entregas, mas essa, gente, não tem como salvar. Essa Merlin não tem. Talvez ela tentou olhar muita referência da Becca, né? Porque como a Becca entregou uma Merlin quase viva, né? Fazendo a posição, o vento saindo, o vestido mexendo. Talvez ela tentou e ela mirou naquela Merlin para reproduzir. Mas estava muito longe. Ela não ia conseguir. Eu acho que ela devia ter focado no busto para cima e assim ia conseguir entregar um personagem muito melhor. O Márcio, ele veio para entregar o bolo Pelé. A ideia dele tá quase lá. Eu acho que faltou muito tempo para ele conseguir aperfeiçoar uma boa modelagem. Mas ele tem alguns elementos que são bons, só estão mal construídos, porque ele tem o Pelé, ele tem uma taça, que taça de copa, tem uma bola, mas essa bola tá meio quadrada. Então, para ele faltou tempo e faltou detalhes. Eu acho que também que a base do bolo
Talvez se ele deixasse tudo verde, remetendo ao campo de futebol, para mim ia ficar muito mais bonito. Esse estilo monocromático, né? Não, não é mono, não. É amarelo e vermelho. Que isso representa muito futebol, né? Verde e amarelo. Então acho que faltou detalhe, porque ele tinha os elementos. Só faltou detalhe e faltou entregar coisa boa. Finalizado a degustação, chegou o momento da prova técnica, onde os participantes vão ter que fazer o doce cereja imperial. Esse doce é inspirado em um bolo tradicional da Suíça, de uma cidade bem pequenininha, onde tem cerejas com sabores bem sofisticados. Nessa versão, os participantes vão ter que fazer um doce com camadas finas, intercaladas de pão de ló com ganache de quiche, que é uma bebida alemã feita à base de cereja, e uma massa de Oconde, que é tipo uma massa que leva farinha de amêndoas no preparo e um creme de manteiga de cerejas. No total, vai ter 17 camadas na parte interna do doce, que estão envolvidas por uma fina cobertura de chocolate meio amargo com pedaços de amêndoas na sequência. Na sequência, nós temos uma meia esfera feita com mousse de pralinê de amêndoas cobertas com uma glaçagem de chocolate meio amargo, dando o efeito espelhado. No topo do doce, nós temos uma linda cereja feita com uma técnica de açúcar soprado e o cabo da cereja foi feito com açúcar puxado, que é outra técnica. A cereja, ela está sobre um prato de pralinê de amêndoas. Na lateral nós temos fitas, que eu falo laço, né? Ela falou fita ou pétalas, né? Também para mim parece pétalas. Pétalas de chocolate decoradas em dourado. Para os participantes fazerem essa prova técnica, eles vão ter 3 horas e meia, o que é bastante tempo, mas também está sendo o tempo normal que está sendo entregue todas as provas. Como essa prova ela exigia muito dos participantes, então eles estavam bem focados, então a gente via poucas interações na tenda nesses momentos. O que a gente viu, que a gente consegue fazer um destaque, que durante ao início da prova teve uma união das mulheres, que é a Maria Laura, a Juliana e a Etelândia. Todas meio que fizeram uma aliança ali, elas se uniram para pelo menos não é, pelo menos para tentar salvar uma delas, sabe? Que nessa temporada os homens estão dominando e só tem 3 mulheres e esse é só o 8º episódio. Então, essas mulheres precisam se unir para pelo menos nenhuma delas sair. Então a gente viu essa movimentação. O que a gente viu também que durante o momento de encher a cereja do topo do preparo, você tinha que pegar o canudinho lá de ferro, de metal, e encher com ar, né? Soprar com uma bombinha para fazer a cereja acontecer. O Lucas acabou cometendo um erro gravíssimo que, gente, não dava. Soprar com a boca não dava para estar fazendo isso, não dava para ele ter errado isso. Ainda bem que a Nádia chamou a atenção dele, né, gente? Porque a gente sabe que isso aqui é alimento, é preparo. A gente tem que ter pelo menos o mínimo de higiene, de entender que a gente não pode colocar a boca em algo que a gente vai vender, oferecer para outra pessoa. Mas vou passar um pano porque a gente entende que é uma competição, talvez na hora do nervosismo a pessoa não pensou direito, porque talvez a pessoa também não lembra, né, na hora que, ai, eu vou só encher ali. Ele não lembra que alguns germes da boca dele, o ar saindo da boca dele vai ali pro preparo. Então, é um deslize. E nessa prova a gente viu e deu para entender que as esferas, os laços, que eu chamo de pétala também, e a cereja foi a parte mais difícil para eles construírem. Deu para ver que eles passaram um bom perrengue. Os laços estavam quebrando, a cereja estava difícil de construir, porque ela acabava furando na hora de encher o ar dentro dela. Então os participantes tiveram um perrengue aí. 3 horas e meia foi pouco para esse povo.
Terminado então a prova, tem a degustação às cegas, que não tem nem o que a gente falar, que não é interessante essa parte, já que tudo é igual. Então a gente já pula para o ranking, que é mais importante. Na posição de número 11 ficou a Etelândia, aí 10 Rodrigo, nono Márcio, oitavo João Pedro, sétimo Maria Laura, sexto Juliana, quinto Leonardo, quarto Renan, terceiro Camilo, segundo Fabiano e primeiro Lucas. Esse foi o ranking final da prova técnica. Nesse episódio, o Lucas levou a melhor e ele recebeu o avental azul, porque como ele ficou em primeiro lugar na prova técnica, deu para provar que ele está preparado e ele está sendo também um dos concorrentes bem fortes dessa temporada. E infelizmente o Rodrigo foi eliminado. Essa é uma dúvida minha. E como a gente já está nesse oitavo podcast e eu tô tendo que sempre reassistir as coisas para poder estar comentando, eu prestei atenção numa coisa. Sempre quando eles lançam o ranking final, se você prestar atenção, sempre o candidato que fica na penúltima posição, ele acaba sendo eliminado, não o último. Não sei se mais alguém prestou atenção nisso. É uma pena do Rodrigo ter sido eliminado, porque ele estava sendo ok. Ele não estava sendo um dos melhores, mas ele estava longe de ser um dos piores. E ele saiu com um momento tão bonito, a Nádia falou coisas tão bonitas para ele, e deu para ver que ele estava bem emocionado. Então, se a gente for ver, essa aliança feminina das três, Etelândia, Maria Laura e Juliana, deu certo nesse episódio, né? Porque nenhuma das mulheres foi eliminada. Então elas precisam continuar fortes e unidas para pelo menos uma delas chegar até o final, porque gente, tá complicado, tem muito homem e pouca mulher. Então o que o jogo tá a favor é dos homens aqui, para um deles ser um vencedor. Ai, amigos, então é isso. Chegamos ao final desse oitavo episódio da oitava temporada de Bake Off. E foi com essa energia que gravamos esse episódio. Porque aqui em casa, gente, choveu, parou de chover, começou a chover de novo. E foi com esse barulhinho de chuva gostoso que eu tava aqui com vocês pra gente conversar. Gente, nós também estamos chegando daqui a pouco no episódio da repescagem. Quem que vocês querem que volta? Tem vezes que eu acho que eu não quero que volte ninguém. Mas é sempre bom ver as pessoas que saíram, né? Pra gente ter mais uma chance. Principalmente aqueles que saíram nos primeiros episódios. Assim eles têm um pouquinho mais de disposição. Mas a gente encerra. Muito obrigado, queridos amigos, queridos ouvintes. E é isso. Tchau.